Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo para toda a região de Araçatuba, São Paulo, e os nossos amigos do planeta, podemos falar assim agora, devido à internet, essa fantástica ferramenta de divulgação universal. Então, nós estamos hoje contando com a participação da Vera Lúcia Rister. Ela irá abordar um assunto muito interessante conosco, mas antes eu quero ouvir os cumprimentos da Vera Lúcia Rister e também quais as atividades dela na Casa do Caminho da cidade de Araçatuba, São Paulo. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E na Casa do Caminho, atualmente, nós estamos assim com poucas atribuições. Eu trabalho como voluntário no passe e como oradora, aos domingos. E a gente ajuda no que pode, conforme o tempo, que o tempo é que está sendo muito problemático, mas o que a gente pode, a gente faz. Muito bem. Vera Lúcia Rister, já falei com o seu esposo há 15 dias atrás também, também lá na Casa do Caminho. Já falamos com o Pedro Paulo, na Casa do Caminho também. Estamos focando por essas semanas o pessoal da Casa do Caminho. Pensei, vou destacar o pessoal da Casa do Caminho. Ainda falta o Marco, falta a Kátia, falta o Celário, falta a Clarice. E hoje, então, nós vamos conversar com Vera Lúcia Rister com o tema, o tempo. Tempo certo. Tempo certo. A gente usa como base esse livro, Renovando Atitudes, de Francisco Kiko do Espírito Santo Neto, e que é um livro maravilhoso porque ele aborda o Evangelho. São sempre abordados temas do Evangelho. O tema de hoje é Tempo Certo, diz assim: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 160 ou 30 por um. Isso nós vamos encontrar no capítulo 17, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Encontramos também na Bíblia, não? E esse tema é muito interessante porque ele nos diz que na nossa vida não há nem adiamento e nem antecipação para a nossa evolução espiritual. Cada um tem o seu tempo certo. Não adianta você querer atropelar, porque você não vai. E ele usa como base, então, porque Jesus, que era uma pessoa maravilhosa, quando aqui na Terra, e continua sendo, Jesus previa que a semeadura da Boa Nova não seria compreendida e não seria assimilada assim, rápido, que iria demorar. Ele já sabia dessa demora que ia acontecer e então ele falou por parábolas, e falou justamente, como cita aqui no Tempo Certo, sobre a parábola do semeador. E a primeira parte da parábola do semeador nos diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos,
e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito interessante porque os próprios discípulos, né, tinham alguma dificuldade e disseram a Jesus: que parábola é essa? Né? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que não vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então nós vamos ver que aí Jesus, na sequência, explicou essa parábola para os próprios discípulos. Porque o povo, ele sabia que não ia entender. Mas os discípulos, como ele disse, né, para vocês já é dado conhecer os mistérios. E ele explicou então que essa parábola é o seguinte: a semente é a palavra de Deus, né? É os ensinamentos de Deus. E os locais onde a semente foi semeada somos nós, né? Os seres humanos que estamos, os espíritos eternos, né, que estamos nesse momento aqui na Terra. E ele fala então que a primeira semente caiu no caminho. E como tinha pedra, todo mundo pisou e todo mundo esmagou as sementes e as aves do céu a comeram. Isso ele quis dizer o quê? Que nós, que estamos no estado beira do caminho, nós ouvimos a palavra de Deus, achamos a palavra de Deus maravilhosa, até compreendemos às vezes no seu princípio, né? Mas a maioria das coisas a gente não compreende. A maioria das coisas nós não prestamos atenção, porque infelizmente até hoje nós estamos mais acostumados a aprender pela dor, pelo sofrimento ou pela pressão, né, pela obrigação, do que pelo amor. Então a gente aceita, ouve a palavra, né, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro, e as aves, como eles dizem, comem, né, as sementes. São os espíritos que estão sempre ao nosso redor, que nós aprendemos com a doutrina espírita, né, que nós nunca estamos sozinhos. E eles estão ali, na moita, né, como eu diria, se preparando para tirar de nós essa palavra, para que nós não evoluamos, né? Por isso diz que cada um tem o seu tempo certo. O segundo estado é a semente que foi semeada no solo rochoso, né? No meio de pedras. São criaturas que até entendem o princípio da palavra de Deus, o princípio dos ensinamentos que são semeados, mas que não estão dispostos ainda a se modificar. Então são pessoas teimosas, são pessoas violentas, são pessoas, mesmo assim, da índole muito dura ainda, que não se deixa penetrar pela palavra de Deus, né? Eles ouvem os ensinamentos, aliás, até usam esses ensinamentos nas doenças, nos sofrimentos, né? Mas logo preferem duvidar daquilo que é dito a respeito da palavra de Deus, daquilo que é ensinado, né? E a doutrina espírita, então, nos ensina que essas pessoas vão ter o seu tempo certo, mas vão demorar mais um pouquinho, porque são pessoas duras, são pessoas que têm o seu coração completamente fechado à palavra de Deus. O nosso tempo certo vem conforme nós vamos amelhando conhecimentos, né? Então sempre
que nós ouvimos, alguma semeadura, né? Algum ensinamento, nós temos que tentar compreender. E as pessoas geralmente preferem ouvir, entrar pelo ouvido, sair pelo outro e não modificar nada na sua vida. Na verdade é que nós, a grande maioria de nós, né, temos defeitos, uns mais, outros menos, né, mas todos nós temos defeitos, e defeitos seculares, né? Defeitos seculares é que não é porque de repente a gente aprende, né? O ensinamento de Jesus, tá? A gente aprende, a gente lê, estuda, aprende, acredita, mas para conseguir seguir mesmo é difícil, né? Muito difícil. Toda vez que eu falo, eu sempre falo, e você procura passar algum ensinamento, né? E eu sempre comento. É fácil? Não. Difícil. Mas se a gente não tentar, se a gente não tiver persistência, se a gente realmente não se imbuir da vontade de se melhorar, nós não vamos conseguir nada. Porque a doutrina espírita é uma coisa maravilhosa e ela nos ensina a ter uma outra visão, né, das coisas, uma outra percepção, um outro conhecimento, né? E fácil, né? As parábolas de Jesus são maravilhosas para você aprender as coisas e para você melhorar o seu interior. Mas eu sempre brinco também, que eu passei por isso. Quando nós entramos na doutrina espírita, a gente fica tão maravilhado, tão emocionado, que aí a gente quer mudar o mundo. E aí a gente vai querer mudar quem? A nossa família. Aí a gente se torna o chato da família, porque eles não querem compreender e você também quer forçar, né? Se esquecendo que você tem que se modificar primeiro e exemplificar para a sua família, para aí você querer alguma coisa, né, que saia disso. A gente procura querer modificar os familiares, né, da nossa residência, mesmo os parentes mais próximos, os amigos mais próximos principalmente. Também. Eu tenho uma irmã que ela era assim, muito relutante, né, e eu falava, aí agora, depois dos certos acontecimentos da vida dela, e que aí ela caiu em si e falou, eu tive muito mais, que morreu a filha e os 2 netos, de uma vez só. E aí ela reconheceu que se não fossem os livros que eu sempre estava dando para ela ler, falando, conversando com ela sobre a doutrina, ela não teria suportado da maneira que ela suportou, que todo mundo ficou espantado, né? Porque ela ficou tranquila, ela não teve esses momentos de desespero que a gente tem, ela deve ter tido seus momentos, né, em particular, mas passou assim, com graça, né, e com fé, e aí passou a acreditar na doutrina, né? Aí ela briga comigo, ela fala assim, não, quando você entrou com essa doutrina, você era uma chata. Mas aí depois eu fui compreendendo. Eu falei, não, é que quando eu entrei, eu me maravilhei e eu queria que todo mundo participasse do sentimento maravilhoso que eu estava tendo. Mas eu esqueci que eu preciso me modificar primeiro para depois tentar modificar vocês. Ela falou, não, você está conseguindo, aos pouquinhos, mas está conseguindo. É o caso da nossa parábola, né? Que nos diz também que as sementes também foram jogadas, foram semeadas, mas caíram nos espinheiros. E quando elas, apesar de elas florescerem, né, de elas nascerem, os espinhos nasceram mais rápido. Então eles abafam, né, e matam a planta. Somos nós também. E essa é a parte mais difícil, porque a gente se deixa levar pelos preconceitos, a gente se deixa levar pelos dogmas, a gente se deixa levar pelo contexto social, né? A gente se condiciona a muitas coisas, assim, né? Ao contexto social, vai falar,
é uma coisa muito interessante, porque você sabe que às vezes você tentar ser bom, realmente bom, né? Exemplificando na sua vida, você ouve coisas muito engraçadas. Então tem gente que fala assim, eu não, que eu vou ser desse jeito aí. Depois o nego fica tirando sarro em mim aí, falando, olha que coisinha, que esse é santinho, e não sei o quê. E é incrível, que a gente se condiciona ao que os outros acham, ao que os outros vão falar, esquecendo de tentar nos modificarmos, nos ligarmos a Deus, porque infelizmente tem ainda uma grande parte da humanidade que está meio desconectada, né? Eles estão ainda com muita dificuldade, a gente está com muita dificuldade de se religar a Deus, né? É o famoso religar, né? E a doutrina nos ensina que nós temos que deixar tudo isso de lado. Preconceitos, dogmas. Eu brinco sempre porque eu cantei 7 anos no coral espírita, né? E depois ele foi desmanchado e eu agora estou no coral católico. E todo mundo acha o máximo. Fala, dona Vera, mas você não tem medo de ir no coral? Eu falei, por quê? O que vai acontecer no coral católico? Música é universal, né? Você canta, não interessa onde. Eles acham o máximo. Então a gente se prende muito ao que os outros vão dizer. Na última quarta-feira, eu assisti lá no Centro Espírita da Luz e Fraternidade, ela falou em relação à Igreja Católica. Um grande amigo meu lá do Luz e Fraternidade chegou e falou, Nelson, hoje apresentou a mãe, né, apresentou a tia, né? Hoje eu trouxe minha mãe, minha tia e tal, né, para assistir o coral. As crianças iriam cantar, né? As crianças iriam cantar em homenagem ao aniversário da instituição Nosso Lar, do Centro Espírita da Luz e Fraternidade. Né? E ele falou assim, na hora que elas entraram, né, foram se acomodar nas cadeiras e tal, ele falou assim, Nelson, minha mãe é católica, e minha tia é evangélica. Olha que legal, uma bênção maior. Elas vieram para ver as crianças cantarem, né? Vieram para ver as crianças cantarem. Eu falei, poxa, que bacana, né? Nada impede, poxa vida, né? Eu acho isso bacana, barbaridade. A gente espírita vai lá na igreja católica assistir cantorias, na igreja evangélica também. Né? Eu acho isso muito bacana, né? Eu falo sempre que eu vou onde me convidam. Não me interessa se é católica, eu já fiz curso de noivo para católico, fazendo palestras assim, dessas que nós fazemos, né? No curso de noivos, os católicos. Eu já fui protestante também, participar de grupos de estudo. É sempre bom. É sempre, eu acho assim, uma incapacidade das pessoas de ver que você tem que ver tudo o que acontece. Isso fortalece a sua fé. Eu sou espírita agora, eu fui criada na religião católica, tornei espírita, deslumbrei o mundo que eu perguntava, mas não conseguia alcançar. E agora aos poucos a gente está percebendo tudo. E a gente não se põe em postura de ver tudo o que acontece, inclusive nas outras religiões. É melhor, inclusive, para a sua postura na sua própria religião. Né? Além do que, você dá uma demonstração que você realmente tem a sua cabeça aberta a ensinamentos, sejam eles quais forem. Aí depois é você que tem que trabalhar o que você ouve, né? E aproveitar e ter discernimento de aproveitar aquilo que for aproveitável, né? Então, me convidou, eu vou. E vamos ver o que acontece, né? Depois eu vejo como é que é as coisas. Mas é assim que a gente tem que ser. Nós temos que, e como eu te disse, né? O que você falou, elas foram ouvir as crianças cantar. A música é universal. A música une as pessoas, é uma emoção, uma coisa. Não tem religião, a música não tem religião, a música é universal. E vou voltar à nossa palestra, senão a gente saímos do tema. E a palavra
nos diz então, né, depois de nos falar de pessoas beira do caminho, pessoas pedras, né, pessoas espinheiros, aí diz da semente que caiu em terra fértil, em terra boa, né? São o quê? Pessoas que realmente ouvem a palavra de Deus e procuram seguir, né? Isso é difícil. Você ouvir é fácil, né? Passa, mas a gente tem que procurar entender, procurar compreender realmente o que quer dizer, né? Porque senão você... Isso aqui eu falo assim, esse entender é uma coisa muito interessante. Nós estamos tendo o curso de Livros do Espírito, né? E estavam falando do reconciliar-vos com os vossos inimigos. E uma pessoa do curso teve a aula, né, do reconciliar-vos com os vossos inimigos, o Marx explicando as coisas, tudo. Aí ela fez a tentativa dela, quando chegou na próxima aula, ela virou para ele e falou assim: olha, esse negócio de reconciliar-vos com os vossos inimigos não dá certo, não. Ele falou: por quê? Ele falou: não, porque eu tentei falar com uma pessoa que eu entendi e tal, e aí ela acabou comigo, porque ele disse que eu quero ser boazinha, que eu quero ser... Aí ele falou: ah, quer dizer, você chegou para a pessoa ou você ligou? Aí ela falou: não, foi por telefone. Aí ele falou: então, você ligou e falou assim para ela: olha, apesar do que você me fez, eu te perdoo. Aí ela olhou para ele assim, né? Falou: foi assim mesmo. Falou: lógico. Como é que você quer que ele vai aceitar se você já se pondo numa plataforma maior que ele? Não, apesar do que você me fez, eu te perdoo. Não é assim, né? Se nós queremos nos reconciliar, nós temos que nos dar no mesmo patamar, né? Conversar, esclarecer, né? Então nós somos assim, a gente quer a coisa já rapidinha, né? Só que a gente se põe numa posição geralmente superior a outra pessoa. E não é assim que funciona na nossa vida, né? Humildade, a doutrina ensina bem isso, né? O amar-vos, que é o mais importante, né? Porque a partir do momento que você ama, e eu lembro aqui que esse amor deve começar a si próprio, porque se você não se ama, você não consegue amar ninguém. Você quer possuir, mas amar você não quer. Porque o amor realmente é um sentimento aberto, é um sentimento sem cobrança, né? É que nem entender a palavra de Deus, né? O duro é a gente ser o solo fértil, né? Geralmente nós somos os outros estágios espinheiros, a maioria, né? Espinheiros, né? Porque a gente está ainda condicionado às conveniências sociais, aos dogmas, e a gente perde por isso. E mesmo dentro da doutrina, né? Há espíritas que se acham os donos do mundo, né? Nós sabemos tudo, nós somos realmente os que sabem, e nós nos esquecemos que não é assim. A realidade da nossa vida é que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? E assim esse livro, Renovando Atitudes, nos ensina realmente a modificar as nossas atitudes através do entendimento, através de prestarmos atenção na semeadura, tentarmos compreender e principalmente colocar dentro de nós, da nossa vida, no nosso dia a dia, essa parte difícil, né? Livre das contingências sociais, procurar estar livre das más influências, que essa nós temos de sobra, né? E lembrar, como eu disse no início, que os espíritos maldosos, né? Porque a gente morre
passa pro lado de lá, ninguém vira anjinho não, né? Todo mundo igualzinho, do jeito que é, no patamar que está. E assim nos influenciam, né? Então nós temos que aprender a fechar as nossas portas a essas influências e ser realmente espíritas. Porque eu gosto de lembrar sempre, uns falam que foi a Kardec e outros falam que foi a Leon Denis, e foi perguntado se o espiritismo era a religião do futuro. E foi respondido que não. O espiritismo era o futuro das religiões. Porque a hora que todas as religiões compreenderem os princípios espíritas, aí vai ser uma maravilha, né? Aí vai ser um mundo realmente maravilhoso. E é o que nos diz também o Renovando Atitudes, que o homem precisa mudar para mudar o mundo. E não mudar o mundo para mudar o homem, né? Muito bem. Em relação a essa colocação, né, que o futuro das religiões, né, o Espiritismo será o futuro? Não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. O futuro das religiões. E eu tenho certeza disso, né? Eu tenho certeza disso, pelo fato de as principais colocações, os principais ensinamentos, né, do Espiritismo, o básico, né, do Espiritismo, que as outras religiões contestam, né? A ciência já comprovou e irá comprovar cada vez mais, né? Por A mais B, incontestável, a ciência irá confirmar ainda, né, a reencarnação, a existência de vida, né? A existência de vidas inteligentes em outros planetas, né? A comunicabilidade dos espíritos, né, conosco, né? Isso aí a ciência vai comprovar por A mais B indiscutivelmente. E aí eu acho que são os pontos principais, né, de as outras religiões, né, aceitarem, não ter como fugirem, né, dos ensinamentos do Espiritismo. Mas nem por isso vai deixar de ser exemplo, né, católico, ou deixar de ser evangélico, mas acreditando, né, nas afirmações do Espiritismo, né, de 150 anos para cá, né, desde que Kardec fez, né, concluiu o livro dos Espíritos, né? Justamente. Nós temos que acreditar que cada um de nós tem um potencial de elevação. Então nós temos um potencial de evolução. Então cada um vai utilizando o seu potencial, como nos diz aqui o Renovando Atitudes, no tempo certo. Porque cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua facilidade de compreensão, tem a sua bondade, né? E a sua perseverança, porque a perseverança é muito importante. Porque às vezes a gente não compreende, aí fala assim, isso é muito difícil, deixa eu falar. Não. Se é difícil, deixa para lá, realmente. Eu falo isso muito para as pessoas que leem, porque às vezes você pega um livro, e você está lendo o livro e você não peguei, né? Não estou entendendo. Então deixa ele de lado. Uma outra hora que você estiver mais calma, pega ele de novo, começa de novo. Eu fiz isso muito com a Evolução em 2 Mundos do André Luiz. Nossa, eu tropecei naquele livro antes dele. Então eu fazia isso, eu deixava ele de lado, aí quando eu estava bem calminho, eu pegava e ia lá estudar. Porque é muito difícil, às vezes, você compreender uma coisa no primeiro contato, né? Então a gente tem que aprender a ter perseverança, ter calma e ter paciência. E respeitar o nosso tempo. Em relação ao livro, assim, é bom a gente repetir sempre, porque o ouvinte fica lá, qual foi o livro mesmo que foi citado? No caso da Evolução em 2 Mundos, né? De Francisco Cândido Xavier, né? Do espírito André Luiz. E o outro, que a Dona Vera está falando sempre aqui, desde o início, Renovando Atitudes, é do médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, né? E a editora Boa Nova, tá? Boa Nova, para pessoas pesquisarem. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso, para a gente aprender realmente a renovar as nossas atitudes. E é bom, porque é tudo baseado no Evangelho. E eu utilizei também as
maravilhosas parábolas de Jesus, do Paulo Alves de Godoy, que ele traz as parábolas e as explicações espíritas, né? Maravilhoso. Muito bem. A gente, no tempo, né, como o título, né, o tempo, a gente estuda, a gente aprende, e muitas vezes não basta, não basta, né, a pessoa se renovar aparentemente, né? Aparentemente não faz mais isso, aparentemente não faz mais aquilo, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais isso, mais aquilo, coisas nocivas, né? Mas lá dentro, por dentro não mudou nada, né? Por dentro continua tendo aquela sensação de vaidade, né? De preconceito, como a senhora disse, né? De orgulho, né? De prepotência, né? De pisar nas pessoas, de humilhar as pessoas, de ódio, de vingança. Né? Todos esses sentimentos são coisas que com o tempo mesmo. Só muito tempo. Nós temos que aprender realmente a debelar isso. Isso acontece muito nas famílias, sabe? Você vê uma pessoa, o pai, ou mesmo a mãe, que fora ele é uma coisa, ele é uma pessoa boníssima, ele é uma pessoa tranquila. Mas dentro da família, meu Deus do céu, é uma coisa. E aí, e o duro é que a família fica constrangida porque só houve elogio, sabe? E dentro, os pais principalmente, dentro da nossa família, aí eles são violentos, aí eles são prepotentes, é aquele negócio, eu sei, tudo eu, do jeito que eu quero, né? É isso que a gente tem que tentar realmente mudar na nossa vida. Ter mais calma, ter mais paciência. E na verdade, princípio, ter muita humildade, porque senão você... Nós tivemos uma coisa hoje que nós vimos na rua, né? A moça falar, né? Puxa, eu fiz tantas faculdades e paguei o mico aqui. Nós temos que ter humildade. Isso que a Ana Vera se referiu, nós estávamos vindo aqui para a emissora, estamos gravando aqui na rádio, inclusive, né? Nós estávamos vindo para cá e na avenida, né, na avenida principal aqui de Araçatuba, uma moça entregando jornais, né? Jornais assim para os veículos que passavam. E o que estava na nossa frente falou não sei o que para ela, né? E, logicamente não foi coisa agradável o que ele falou e não pegou o jornal. Ela atravessou a frente do nosso carro, né? Tem 3 faculdades, 2 pós e tem que ouvir humilhação dos outros, né? E entregou para passar por isso, né? Tem que passar por isso, né? Entregou o jornal pra gente, né? Falando isso, né? Que no caso ela ficou chateada, né? Com que o motorista do carro que estava na nossa frente falou para ela. Né? Porque eu falei para você, né? Ele deve ter falado, você não tem o que fazer, não? Quer entregando papel na rua? As pessoas realmente não respeitam as outras. Mas cada um tem que ter a sua humildade de encarar isso de frente, já que você está na briga, é para você aguentar o repuxo. Ela estava indignada assim pelo fato, né, de que ela estava fazendo um trabalho bonito, né, entregando jornal, e o jornal é alusivo aí à erradicação do trabalho infantil. Né? Ela parece que faz parte, né, da Secretaria de Educação Social, né? E ela está trabalhando, entregando um jornal sobre erradicação do trabalho infantil. Realmente um trabalho nobre que ela estava fazendo e ouviu alguma coisa desagradável do motorista que estava na nossa frente. É verdade. E é o que a gente passa, principalmente quando a gente trabalha fazendo esse tipo de trabalho voluntário, né? Que você pega e você tem que fazer e você tem que aguentar o tranco da melhor maneira possível. Por isso que eu falo que para nós alcançarmos o nosso tempo certo para essa modificação, a primeira coisa que nós temos que trabalhar em nós é a humildade. E é a mais difícil de se trabalhar, porque a gente tropeça. E quando a gente tropeça, cai, levanta e fala, puxa, mas eu já aprendi que não é para fazer isso. Mas a gente pega e faz. Então nós temos que realmente saber que Jesus compreende que cada um de nós tem o seu tempo certo. Mas Ele também sabe que cada um de nós tem a sua potencialidade de evolução. É por isso que a semeadura das palavras dele
estão aí há 2000 anos, né? E continuam, e a gente continua teimando e não aprender. Mas, com calma, com humildade e com amor, principalmente com amor, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir o nosso tempo certo de compreensão, de segurança e de amor. E de crer que Jesus está sempre ao nosso lado. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. E tendo um amigo desse, só não consegue quem não quer. Com certeza. Eu quero agradecer a participação da Vera Lúcia Rister. Eu deixo os microfones do programa e do site A Voz do Espiritismo para as suas considerações finais, tá? E para fazer a prece de encerramento para nós. Eu é que agradeço, porque é sempre bom falar em textos do Evangelho e principalmente falar das parábolas de Jesus. São parábolas que a gente às vezes, à primeira vista a gente não compreende. Eu batia muito de frente com a parábola dos trabalhadores da última hora. Aí logo que eu comecei a fazer palestra na Casa do Caminho, seu amigo me deu justamente a parábola. Aí eu tive que estudar, né, para eu compreender e poder falar a parábola. Então, geralmente, na nossa vida, e principalmente na vida espírita, é isso. Vamos estudar. Sempre alguém acha estranho, de vez em quando, você fala na Bíblia, né? Que eu falei, você encontra no Evangelho segundo o livro do Espiritismo, e isso você encontra na Bíblia também, principalmente no Novo Testamento. E as pessoas acham estranho a gente falar na Bíblia, né? Não tem nada de estranho. A gente estuda a Bíblia. A gente não lê, não. Porque tem muita gente, né, que fala, eu li a Bíblia, assim. Leu. Entrou por aqui, saiu por aqui, não sabe um trechinho, um pedacinho de nada. Outros já sabem a Bíblia de decor. Mas não agem de acordo com os ensinamentos que ela contém, né? Então, nós temos que esperar o nosso tempo certo. Essa é a grande verdade que o Espírito Hamed veio nos ensinar, que cada um de nós tem o seu tempo certo. Cada um de nós tem o seu potencial de evolução. Então vamos trabalhar com isso. Vamos sempre aceder, né, a convites como o desse programa, para que a gente possa continuar semeando as palavras do Cristo. Agradecemos, tá, a participação da senhora Vera Lúcia Rister. Já foi a prece já ou a senhora faz agora? Não, né? Então, agora sim, nós vamos ouvir a prece de encerramento, né? Vamos então, aproveitando ainda o sentimento que nos imbui quando falamos do Cristo, e agradecer a Ele pelas oportunidades que nós temos de ouvir a boa palavra, de ouvir a boa nova e compreender, assimilar, colocar no nosso coração e na nossa mente e no nosso dia a dia. E não perder também a oportunidade de partilhar aquilo que aprendemos com as outras pessoas. Vamos nos tornar também semeadores da palavra de Jesus. E com certeza, isso vai nos ajudar a encontrar o nosso tempo certo. Tempo de viver, tempo de sorrir e tempo de amar. Isso nós agradecemos a Jesus
e a Deus Pai, que tudo vê e tudo provê. Obrigada, Senhor. E encerramos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que o pão nosso de cada dia nos dê hoje e sempre. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, presentes, passados e futuros. Que nós possamos ficar com a tua paz e com o teu amor.